falar sobre as festividades que aqui acontecem, né, no caso do carnaval que chega. E em meio a que os colegas sempre reportavam, sempre fazendo observações e que eu achava sempre oportunas, para sempre um pouco de vigilância a mais. É claro que estar vigilante ou estar atento, isso é diariamente, no dia a dia, né? Mas, por ser colocado culturalmente na maioria de nós, como algumas festividades, é claro que nada contra, longe disso, mas como se fosse aquela festa que você tem que extravasar, né? Tem que colocar tudo para fora, né? É como se pudesse tudo ou nada fosse proibido, né? Como se o indivíduo passasse todo o ano escondendo de si próprio, né? E quando se tem uma oportunidade, seja numa festa onde se abusa, ou muitos abusam um pouco dos excessos, seja da bebida, de drogas afins, né? E passam às vezes dos limites, né? Ou extrapolam, né? É proibido, os espíritas são contra? Não, não tem nada a ver, né? Mas o que é interessante, é claro que não só numa festividade como essa, como que está para acontecer, mas no dia a dia, sempre a nossa postura mental, né? A nossa conduta, as nossas reais intenções. Até porque, independente da festa, se eu vivo perturbado, está no meio de uma algazarra ou não, que diferença vai fazer? Será que vai fazer tanta diferença, né? Dependendo daquilo que eu estou assimilando no momento, qual as reais intenções, né? E é claro que, se para aqueles que frequentam sempre a casa espírita, as reuniões, é muito comum sempre ouvirmos falar nas influências, nas obsessões, sejam individuais ou coletivas, de que também, como momentos como esses, muitos espíritos também se aproveitam, né, de tais situações ou circunstâncias para influenciar, né, ou para simplesmente uma questão de sintonia, né, porque muitas vezes não basta nem sempre a influenciação em mas a vibração que se coloca, né, na postura mental de cada um. É claro que em um dos livros que foi psicografado por Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura, onde se relata alguns bastidores no plano espiritual que acontece nessas festividades. E é claro que não vou falar diretamente sobre isso, né, até porque não estudei bem o assunto, aliás, não estudei o assunto, até porque não era esse o tema, enfim. Mas são experiências que os espíritos relatam que para muitos talvez causasse espanto, né? A forma de como essas legiões de espíritos, com até facilidade por essa questão de sintonia, hipnotizam multidões, sejam através do que se ingere, né, como bebidas afins, como pelas músicas exóticas, né, que parece que hipnotiza, né, e há essa troca de energia, né. Eu achava interessante numa colocação de uma professora que ela dizia, ela falando sobre um dos livros tibetanos, onde ela falava que a vontade dos mortos é o desejo dos vivos, né? Porque muitas vezes coisas que desejamos é o que muitos que já morreram também desejam, né?
Como muitas vezes escutamos, que é evidente que o fato de ter deixado o corpo físico de forma permanente não quer dizer que o indivíduo mudou, né? Ele pode continuar, e continua muitas vezes com os mesmos vícios, seja em qualquer área for, na sexualidade, no alcoolismo, no tabagismo, na violência, na agressão. Outros tentando influenciar e outros já influenciados, influenciando cada vez mais os demais, nos colocando muitas vezes de uma forma invigilante ou dispersa, né? É claro que nem tudo está o Deus dará, né? Claro que sempre por trás desse ocultismo, que não é tão oculto, existem os trabalhadores espirituais, é evidente, que também trabalham, né, em alguma operação de resgate, intervindo muitas vezes situações que poderiam se agravar, onde muitas vezes nós nem percebemos. Então essa vigilância, que não só se faça só em determinados períodos, mas diariamente, possa disso se fazer um hábito. Que venha a se tornar um hábito constante no dia a dia, né? Nos tornando mais vigilantes, mais atentos, consequentemente mais educados, mais humanos. Até porque, como eu comentava com o irmão Emerson, a gente sempre fala que Deus é amor, que Deus é paz, mas que Deus também é alegria, né? Mas quando essa alegria começar a extravasar, começar a violentar, a invadir espaços, né? Seja violência física ou mental, que é mais sutil, mas não deixa de ser violência, e atinge todos nós, né? Claro que acreditamos sim numa mensagem otimista, que sempre a tendência é sempre melhorarmos, né? É sempre aprimorando para melhor aquilo que fazemos, como vivemos, o que pensamos, o que falamos. Porque é claro que são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que vai eleger nossas companhias espirituais. Quem se afeiçoa conosco. E aí vem aquela pergunta que poderíamos fazer a nós mesmos: quem serão minhas companhias espirituais? Se dizem aquele ditado que a gente sempre ouve falar: dizem com quem andas, que eu te direi quem és. E às vezes inverte: diz quem és, que eu te direi com quem andas. E aí a gente ainda pode acrescentar: diz que pensas, que direi quem são as tuas companhias. Ou que cultivas, porque, como dizem os espíritos, e também afirmam com as suas experiências, é que também somos e construímos aquilo que pensamos. Vibramos em torno dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, das nossas ideias, que muitas vezes se materializam. Nos atinge outros que estão em volta, muitas vezes. Em sua maioria, às vezes até abertos a essa troca de ideias ou de sintonia, que pode ser salutar ou não, né? Então a gente começa também a perceber a grande importância de muitas vezes, quando a gente vai se equilibrando naturalmente, emocionalmente, psicologicamente, o quanto contribuímos na nossa atmosfera íntima
na atmosfera de nossa residência, boa noite, na atmosfera da nossa cidade, do país, do planeta, né? O quanto a gente faz essa diferença, um ponto de luz que se acende, né? E quando esse acender se torna um hábito, algo constante, é claro que a transformação é inevitável. É claro que não é algo que temos que ficar preocupados com expectativas, mas simplesmente que nossas experiências nos ensinem a semear. Semear o bem. Porque muitas vezes nesse bem que pensamos ou queremos ou escolhemos fazer, muitas vezes por trás dessas escolhas estão essas expectativas de determinado resultado, né? Eu penso sempre que Jesus foi um excelente semeador, mas como espectador ele não foi, porque a colheita é a longo prazo. Porque se ele ficasse preocupado com o resultado, ia ficar frustrado. Imagine a gente se ficássemos preocupados com a mudança íntima um do outro, entendendo que cada um não tem seu tempo, cada um não está vivendo suas experiências, né? Será que quem tem que mudar em alguma coisa? Será que sou eu ou sou o outro? Se sou eu, dê um exemplo. Tem algo melhor e mais poderoso do que o exemplo, né? Claro que as palavras têm um poder muito grande, tem a sua importância, mas o exemplo é algo que transcende, porque às vezes passa de geração em geração. Quantos luminares ou espíritos superiores ou indivíduos comuns que conhecemos e que sempre não nos cansamos de falar por causa do exemplo que deixaram. Algo que transforma, algo que faz pensar. E ainda muitos que não conheceram determinados indivíduos, mas ouviram falar da conduta. Como a maioria de nós, como falamos, de tantos, Chico, Madre Teresa, Gena. Muitos não sabem quem é Gena aqui. Mas tivemos o prazer de conhecer e conviver com ele. Mas ainda está vivo, não morreu não. Exemplos que faz a gente repensar. É algo muito forte, nos motiva, né? Faz olhar para nós com otimismo, entendendo, poxa, se ele foi capaz de conseguir, por que eu não? Por que não posso, né? Então vamos alimentando esse otimismo e pouco a pouco mudando nossos hábitos, já que, como se diz que a educação é essa mudança de hábitos e hábitos salutares, vamos mudando pouco a pouco. E muitas vezes nem percebemos, quando muitas vezes, ou sempre, essa mudança se faz real. Porque muitas vezes queremos só mudar o nosso personalismo ou as nossas máscaras. E aí queremos criar um rótulo de bondade, de generosidade, de fraternidade. E muitas vezes quando os desafios da vida acontecem, aí a gente desaba. E desaba não é só pela uma questão de fragilidade, mas pela uma questão que o que se colheu, ou o que se assimilou, não criou raízes, né? Como dizia um filósofo, o homem não vive do que come, mas do que assimila, né? E cada um assimila de forma diferente, né? E a usa com as suas experiências, né, para benefício próprio, importante e coletivo, para que essas bênçãos e essas oportunidades não se tornem egocêntricas, egoístas, né? E para que assim possamos nesse caminhar sempre nos colocarmos como aprendizes. Importantíssimo. Foi muito honesto
a colocação de Sócrates quando disse: tudo que sei é que nada sei, né? Ele não disse isso em vão. Porque não é uma questão só de palavras, mas é uma questão de estar sempre aberto para o aprendizado. Como uma vez afirmou um espírito benfeitor, que muitas vezes o que nos entrava o progresso, o nosso próprio progresso mesmo, moral, individual, é sempre achar que já sabemos. E nos envaidecemos sem nem perceber que estamos vaidosos pelo aquilo que a gente acha que sabe. E se eu acho que eu sempre sei, quem é que vai me ensinar? Qual benfeitor, vamos dizer assim, que vai me dar instruções se acho que já sei? Então, se sabemos, continuemos com as nossas experiências, muitas vezes escorregando, como diz naquela gíria, quebrando a nossa face, né? Para aprendermos essa humildade do aprender, né? Para que não caiamos também naquele jogo do intelecto, né? E aí a gente sempre usa o intelecto ao nosso favor, mas não sempre no sentido egocêntrico ou da vantagem. Porque sempre quando a gente quer algo, ainda que sabemos que aquilo seja equivocado, mas a gente sabe, se quisermos, dissimular muitas vezes, ou criar muitos argumentos, até lógicos, para convencer. Mas na consciência sabe que muitas vezes não é aquele o caminho, né? Por isso essa importância de esse crescimento individual, quando passa por esse preencher-se, que é importante, do conhecimento, da informação, mas ao mesmo tempo saber esvaziar-se, né? E aí foi o que Sócrates quis dizer, esvaziar-se, né? Ora sei, entre aspas, ora não sei, quero aprender, estou aberto a aprender. E aí caminhamos. As possibilidades, as informações, as experiências começam a chegar em nós, ou pelo menos a penetrar, porque estamos nos mostrando receptíveis, abertos, né? Muitas vezes o que nos prejudica também, que é praticamente a mesma coisa, é esse engessamento da personalidade, né? Eu sou assim e não mudo, né? Assim como, né? Então nos apegamos tanto a um determinado jeito que muitas vezes começamos até a ignorar nós mesmos sem o saber. De forma inconsciente, muitas vezes. Ou de forma consciente. Bom, eu não quero tomar tempo, porque combinei aqui com o Maurício, para que possamos dividir aqui o tempo, até por uma questão até de um pouco de saúde aqui, mas só para trazer e deixar também essa reflexão inicial, que também se complementará com o que ele trouxe para esta noite também, dando continuidade à nossa conversa, tá certo? E continuemos nessa serenidade e abertos a esse aprendizado, né?